Vamos para a nossa questão 4, também bem interessante. Referente aos bancos múltiplos, podemos afirmar que 1. Pode coordenar ofertas públicas quando possuir carteira de investimento. 2. Deve obrigatoriamente possuir as carteiras comercial e de investimentos. 3. Deve possuir no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas comercial ou de investimento. E a 4. Pode administrar recursos de terceiros quando possuir carteira de investimentos. Selecione a alternativa correta. A. 1, 2, 3 e 4, tudo tá certo. B. A 2, a 3 e a 4. A C. A 2 e a 4. E a D, a 1, a 3 e a 4. E então, sobre bancos múltiplos, questão super comum ali da certificação, principalmente da CPA 10. É um conteúdo de CPA 20, mas é bem mais profundo ali na CPA 10, bem mais cobrado. E então, A, B, C ou D? Entendendo também que banco múltiplo, né, hoje a maioria do sistema financeiro é de bancos múltiplos, mas a gente tem instituições que não são. Vou até comentar um pouquinho para vocês, só para vocês separarem. Sempre lembra, se algo tá difícil de ser interpretado, se você tem dificuldade para compreender, tenta trazer para o seu dia a dia, tenta trazer para prática, que aí fica mais fácil para você ter essa compreensão. A alternativa correta D. Vamos entender por quê. Primeiramente é o seguinte, tá? Para que um banco ele seja classificado, né, constituído como um banco múltiplo, ele tem que ter pelo menos 2 carteiras, tá? 2 carteiras pelo menos. Uma delas tem que ser comercial ou de investimentos. Se um banco tem uma carteira comercial e a outra de investimento é um banco múltiplo, show, é um banco múltiplo. Se o banco ele tem uma carteira comercial e uma outra de sociedade de crédito imobiliário, é um banco múltiplo? Sim, é um banco múltiplo. Se o banco ele tem uma carteira de investimentos e uma de arrendamento mercantil, é um banco múltiplo? Sim, é um banco múltiplo. E se ele tem uma carteira de sociedade de crédito imobiliário e arrendamento mercantil, é um banco múltiplo? Não, não é um banco múltiplo. Por quê? Porque nenhuma dessas 2 carteiras era ou comercial ou de investimentos. Entenderam? E um ponto importante é justamente por quê? Por que teve nessa facilidade, essa existência dos bancos múltiplos? Imagina o seguinte, né? O Rafael Cardoso, ele quer abrir uma conta. Aí ele tem que abrir uma conta em um banco, que é o banco comercial. Aí ele quer fazer o financiamento imobiliário. Ele tem que abrir outra conta lá na sociedade de crédito imobiliário. Aí, de repente, ele quer fazer um financiamento curtinho. Aí ele vai lá fazer uma outra conta numa financeira. Aí, de repente, ele vai fazer ele quer fazer algo que vai ser um desenvolvimento, vai fazer um investimento rural, vai montar uma fábrica. Aí ele vai ter que abrir uma outra conta no banco de desenvolvimento. Aí, de repente, ele quer fazer ali, né, um leasing, aí vai ter que abrir uma outra conta no banco de leasing. Então, não, ninguém ia dar conta disso. Então, justamente por isso que existem os bancos múltiplos, para unir todas essas carteiras. E aí, a maior facilidade é o seguinte, cada uma dessas carteiras, tá? Questão de prova. Cada uma dessas carteiras tem um CNPJ. O banco comercial tem um CNPJ, o de investimento tem um CNPJ, a sociedade de crédito imobiliário tem outro CNPJ, o arrendamento mercantil outro CNPJ, a financeira outro CNPJ, perfeito. Só que a declaração ali, tá, de resultados dele é uma só, tá? Então, é um só balanço, porém são vários CNPJs, tá bom? Então, essa também é uma famosa questão de prova ali, tá? Uma facilidade do banco múltiplo ele tem vários CNPJs, mas ele publica um único balanço. Perfeito. Então, aqui, a gente vai descartar, tá, essa alternativa 2 justamente por essa obrigação de ter essas 2 carteiras. Não é obrigado a ter as 2 carteiras. Ele tem que ter pelo menos uma das 2, tá? A comercial ou de investimento. A carteira de investimento é quem faz, né, quem coordena a oferta pública, que a gente tinha acabado de comentar. Então, show, corretíssimo. Se ele tiver ali, né, a carteira de investimento, ela também faz administração de recursos terceiros. Ela pode fazer ali, né, administrar recursos de terceiros, ela pode desenvolver investimentos. Então, sempre entender que cada um vai ter uma função, tá? Mas é importante para que se seja classificado ali como banco múltiplo, ele tem que ter ou uma carteira comercial ou uma carteira de investimento e outra, tá? Primeiro ponto principal. Então,
Exemplos aqui no mercado, a gente tem vários bancos múltiplos, os maiores são, né, Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, mas, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que até alguns anos atrás era a única que a gente lembrava no momento de fazer financiamento imobiliário, ela, dentro dela, né, ela tem a Sociedade de Crédito Imobiliário, que é quem faz os financiamentos imobiliários, né. O BNDES é um banco de desenvolvimento, né, então tem algumas figuras, a Losango, a Credit Card da Itaú, são financeiras, são outros tipos de instituições também, só para vocês entenderem ali um pouquinho de como é que funciona essa dinâmica, tá? Mas parabéns, alternativa corretíssima aí, D, muito bem!